Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, né? Vai deixar seu like, seu hype, vai compartilhar com os amigos, vai também deixar o seu feedback aqui nos comentários. Na última quarta-feira, dia 29 de janeiro, tivemos o fim da inédita fase de liga da UEFA Champions League 2024-2025. Essa que foi uma novidade dessa temporada, com a mudança de regulamento. E antes de projetar as próximas fases ou falar das campanhas dos clubes nessa primeira etapa, e isso eu vou fazer num outro vídeo que vai pro ar na segunda-feira, porque o sorteio da repescagem acontecerá na sexta, né, na próxima sexta-feira, eu quero dar aqui algumas impressões pessoais, apenas a minha opinião sobre o que foram essas 8 rodadas classificatórias para o mata-mata, beleza? Uma impressão geral sobre essa mudança de regulamento que a gente teve. Então, antes de começar a criticar, porque sim, eu tenho críticas a fazer, eu quero falar sobre os pontos positivos dessa mudança de regulamento. Primeiro, a quantidade maior de jogos. Saímos das tradicionais 6 rodadas de fase de grupos para 8 jogos da fase de liga. Para nós que somos apaixonados por futebol, pela Champions League, isso foi ótimo, porque não tivemos aquele longo hiato, quando os jogos de dezembro acabam e só voltam no meio de fevereiro, já com as oitavas de final. A gente teve 2 rodadas em janeiro e também teremos uma fase a mais já em fevereiro, antes das oitavas. Isso do ponto de vista de quem assiste é ótimo, mas já antecipando uma crítica, não é tão bom para quem joga, né? Jogos a mais é sempre um problema para os atletas que já têm um calendário super inchado, mas essa mudança foi um pedido dos próprios clubes, que com aquele movimento de Superliga, que foi freado por essa mudança de regulamento, eles queriam mais jogos internacionais e isso já nos leva para o nosso segundo ponto, que são mais jogos grandes. Esse também foi um acerto gigantesco da UEFA. A partir do momento que nós temos times do pote 1 se enfrentando na primeira fase, a gente tem praticamente em todas as rodadas pelo menos 1 ou 2 confrontos que poderiam ser perfeitamente a final da Champions. Alguns que de fato foram, né, aconteceram. De cabeça aqui eu lembro de Bayern e PSG, Real Madrid e Borussia Dortmund, Manchester City e Inter de Milão, Real Madrid e Liverpool, deve ter tido mais. Fora os que não foram final, mas foram igualmente muito grandes, né? Como Bayern e Barcelona, como City e PSG, enfim. Foi muito bom acompanhar essa fase de liga, especialmente por esses aspectos. E o terceiro ponto positivo é não ter time com a vida resolvida com antecedência. Era muito comum na fase de grupos, a gente vê um clube ganhando as 4 primeiras partidas e já garantir classificação e até primeiro lugar de chave, e aí decidir poupar, né, nos jogos das últimas 2 rodadas. Com esse formato isso não aconteceu, e a tendência é que aconteça menos nas próximas edições. Tinha um ou outro ali, time já classificado, já garantido entre os 8 primeiros, né? O Liverpool, o Barcelona, também já estavam garantidos, mas nem o próprio Liverpool, que ganhou os 7 primeiros jogos, e só garantiu a sua classificação direta para as oitavas na penúltima rodada, teve como não levar a sério algum desses últimos jogos. Inclusive perdeu a invencibilidade na última partida. Então esses, para mim, são os pontos positivos, beleza? Dessa fase de liga. Agora eu vou começar a pesar um pouco mais a mão, e um dos pontos que eu considero negativos tem a ver com o que eu acabei de falar. Não é tão emocionante assim um campeonato onde 24 times de 36 vão conseguir passar de fase. Ah, mas só 8 passam direto. Ah, mas se não for direto para as oitavas, você ganha mais 2 datas do calendário. Ah, mas dependendo do adversário, você pode abreviar a sua participação na Champions. Tudo isso é verdade. Mas, gente, em via de regra, todos os times favoritos vão conseguir se classificar entre os 24 primeiros de um campeonato de pontos corridos com 36 clubes em 8 rodadas. É verdade que o City e o PSG se embananaram, né? Quase ficaram de fora, pelo menos aí dessa repescagem que eles vão ter que jogar. Isso seria um vexame inacreditável. O City, então, suou, chegou na última rodada precisando ganhar ou ganhar, mas era em casa, era contra o Clube Bruges, saiu perdendo, conseguiu a virada. Quem olha ali pro placar, 3-1, acha que foi vida fácil, não foi vida fácil. Mas, pô, conseguiu se classificar, que era o que todo mundo estava esperando. E, como o próprio Guardiola disse, né? Se ele tivesse que assinar um documento antes do campeonato começar, de que ele não precisaria jogar 8 jogos da fase de liga,
e que tudo dependeria de um jogo em casa contra o Clube Bruges, ele assinaria. O Guardiola falou isso antes do jogo. Então, assim, não é tão emocionante assim. Então, eu tô levando em consideração todos esses pontos, mas também é verdade que é muito mais fácil você conseguir ser 24º jogando 8 partidas do que ser segundo jogando 6 jogos. É muito mais possível que aconteçam zebras no formato antigo, onde só passavam 2 por grupo, do que nesse formato onde num grupo único, 4/6 dos participantes vão avançar de fase. Por mais que tenha mais jogos grandes, você também tem mais jogos fracos. Porque ao mesmo tempo que você encara 2 adversários do primeiro nível, 2 adversários ali também do pote 2, você também encara, né, 2 do pote 3 e 2 do pote 4. Antes você só encarava um do segundo, no terceiro e um do quarto. E aí teve time, gente, conseguindo se classificar com 3 vitórias e 3 derrotas. Ou seja, deixando de vencer 5 partidas em 8. Nenhuma chance de, com 45,84% de aproveitamento na antiga fase de grupos, alguém conseguiria se classificar com essa campanha. Nessa fase, marcando 11 de 24 pontos, teve time avançando. E nas próximas temporadas eu tenho certeza que vai ter time que vai conseguir passar com menos pontos ainda. A UEFA chegou a dizer, antes do campeonato começar, que a nota de corte seria ali de 7 pontos. Ela foi um pouquinho mais alta, mas acho que projetando a longo prazo, esses 7 pontos eles vão se confirmar. Vai ter time conseguindo se classificar com apenas, entre aspas, 7 pontos em 8 jogos, beleza? Então quando a gente vê principalmente a galera da TNT Sports, que tem os direitos de transmissão, enchendo a bola desse formato, é claro que eles estão vendendo uma emoção exagerada, até por serem os detentores dos jogos. Mas em termos práticos, essa fase de classificação não tem tanta emoção assim, no que diz respeito a times grandes tendo suas vagas ameaçadas. Eu vou repetir, PSG e City tiveram complicações para confirmar suas vagas, mas confirmaram. E é essa constatação que eu tenho a fazer sobre essa fase de liga. É muito difícil que um time favorito, e são poucos, né, numa esfera europeia, a gente pode citar o quê? 6, 8 no máximo, forçando a barra, candidatos a título da Champions, favoritos ao título da Champions. É claro que todos esses times, esses 6, esses 8, 7 times que seja, vão conseguir se classificar num campeonato que tem 24 vagas de 36 participantes, com 8 jogos para se disputar, beleza? Até porque a gente teve algumas surpresas, pontuando bastante, muito na conta de uma outra crítica que eu tenho a fazer, essa vai ser a próxima, e com isso, quando alguns times começam a disparar a pontuação e outros ficam um pouco mais atrás, fica difícil correr atrás na classificação. Fora que a ordem dos jogos, em que momento você enfrenta que times, em que estádios, também são um grande ponto que nós temos que levar em consideração. E isso nos leva ao segundo ponto negativo, que eu acho que é o mais importante, na minha opinião, que é enfrentar cada time só uma vez, e não em casa e também fora de casa. O Lille, por exemplo, ele só jogou com o Real Madrid uma vez, em casa, e ganhou, por 1-0. No caso, o sorteio que seria cruel por colocar o Real Madrid no caminho do Lille foi, na verdade, generoso, por fazer esse jogo único entre esses dois times acontecer só na casa do Lille. O Real Madrid não teve oportunidade de tirar pontos do Lille, recebendo-o na sua casa. Esse aqui é só um exemplo, tá? Inclusive, o Lille... Eu tô gravando aqui um pouquinho depois que a rodada terminou, mas até onde eu vi, o Lille estava entre os 8, né? Eu acho que isso não se alterou. O Lille conseguiu vaga direta para as oitavas de final. O Real Madrid ainda vai ter que jogar uma repescagem. Esse é só um exemplo, mas isso vale para todo time mais fraco que teve a oportunidade de enfrentar um time mais forte em casa e acabou conseguindo vencer. Um exemplo contrário, o Borussia Dortmund não teve a mesma sorte. Pegou o Real Madrid no Bernabéu e levou ferro. Se fosse no Signal Iduna Park, será que isso não seria diferente? A gente nunca vai saber, porque com esse formato, a gente não teve uma das mais importantes premissas dos pontos corridos acontecendo, que são o todos contra todos, em casa e fora. Eu acho que essa é uma crítica muito grande que se tem a fazer com esse novo formato. Então tudo ficou muito na conta do sorteio. E o sorteio foi feito por um computador, para que as pessoas não se atrapalhassem lá, né, com tanto bloqueio que a UEFA colocou. Time do mesmo país não podia se enfrentar na primeira fase. Cada time só poderia enfrentar, no máximo, 2 times de uma mesma liga. Cada time jogaria uma partida com mando de campo e outra sem,
contra times diferentes do mesmo pote. Então, só um robô pré-programado poderia fazer todos esses bloqueios de forma automática e rápida no dia do sorteio. Mas também se abre o precedente para a gente pensar se cada time não já teve previamente desenhado ali um determinado caminho. E aquele robô ali, através daquele botão, né, usado no sorteio, foi inclusive o Cristiano Ronaldo, pum, que acionava ali o botão, aparecia já na tela. Time do pote 1 vai enfrentar que adversários, em que rodadas, em que estádios e tal. Aquele robô só teve o trabalho de colocar na tela o que já estava meio que decidido pela UEFA. Será que isso não aconteceu? Abre-se o precedente para a gente pensar isso, porque é uma coisa muito automatizada e com várias travas, só um robô que pode fazer. A gente não vê o sorteio ali, a isenção do processo. Então, eu, pessoalmente, não gostei disso. Eu acho que tirou muito da lisura do processo. Não deu condições iguais a todos os times poderem se ranquear no campeonato de uma forma que realmente mostre as forças que cada time teve nessa primeira fase, uma vez que eles estejam todos na mesma tabela. E é só a gente olhar para as ligas nacionais, que tem 20 times, né, 38 rodadas, todo mundo joga contra todo mundo em casa e fora, e ver quanta coisa muda das primeiras 8 rodadas para o final do campeonato em termos de classificação. Então a gente tem, ao fim da fase de liga, uma fotografia de momento. É claro que eu não estou pedindo aqui para a gente ter 70 rodadas, né, de fase de liga, mesmo time enfrentar os outros 35 duas vezes. Não é isso que eu estou falando. Mas essa fórmula, onde cada um enfrenta 8 adversários e não se sabe se é em casa ou fora, meio que desequilibrou a competição, ao meu ver. Se você discorda, você pode contra-argumentar aí nos comentários, a gente pode debater numa boa. Mas eu vou pegar 2 exemplos clássicos, que são os 2 primeiros colocados. O Liverpool enfrentou o Real Madrid na fase de liga em Anfield, venceu por 2-0. Foi o adversário mais difícil que ele poderia enfrentar nessa fase. E para sua felicidade foi em sua casa. O Barcelona tinha como principal oponente o Bayern de Munique. E o jogo foi em Barcelona, vitória por 4-1. O Bayern não teve a oportunidade de jogar contra o Barcelona na Allianz Arena. O Real não teve a oportunidade de jogar contra o Liverpool no Santiago Bernabéu. Na minha opinião, se você tem uma classificação onde todos fazem parte de uma mesma tabela, isso não é justo. Imagina um Brasileirão em que o seu time só vai jogar contra o líder uma vez e na casa dele. Você não tem a oportunidade de tentar tirar ponto dele na sua casa. Você acha que esse campeonato está justo? Você acha que essa fotografia que se termina com 8 rodadas, onde você só enfrentou cada um dos seus 8 adversários uma vez, ou na casa dele ou na sua, ela é uma fotografia justa de como esses times se ranqueiam dentro de uma liga com 36 clubes? Na minha opinião, não. Qual seria, assim, uma possível solução, tá? Aqui uma ideia que eu pensei aqui rapidamente. Roteirizei, é óbvio, mas eu não sou a UEFA, então eu não sei o quão interessante isso seria para os clubes. Mas uma possível solução seria dividir os clubes em 6 grupos de 6. Teríamos 10 rodadas de primeira fase, classificar para as oitavas os 2 primeiros de cada grupo e os 4 melhores terceiros. Teríamos o mesmo número de jogos proposto nessa fase para todo mundo, não só para os times que iriam para a repescagem, né? Se a gente for considerar o aumento de jogos, 8 da fase de liga, 2 a mais, né, para quem faz a repescagem, seria 10 jogos para todo mundo, depois a gente já parte para as oitavas de final. Então teríamos o mesmo número de jogos para todo mundo e seguiríamos tendo clubes se enfrentando em casa e fora, como era antes, né? 5 rodadas em casa, 5 fora, dentro daquele grupo ali de 6 nessas 10 rodadas. Mais confrontos grandes, como é agora, e uma dificuldade maior de se classificar do que como era antes, naquela fase de grupos de 4. Né? Eu acho que tem uma dificuldade maior de se classificar ficando em segundo em 6, né? Ou sendo um dos 4 melhores terceiros, do que ficando em 24º de 36. Sem falar que nesse modelo proposto, teríamos 20 eliminados e 16 classificados. Nesse modelo que eu acabei de falar, né? No modelo atual da UEFA, a gente tem 12 clubes eliminados, 24 classificados. Mais clubes passando de fase do que ficando pelo caminho. Competitivamente, eu acho isso muito ruim, beleza? Então, dito tudo isso, amanhã a gente vai ter o sorteio da repescagem, né? Eu estou postando esse vídeo na quinta-feira, né? Um dia após o fim da fase de liga. Estou gravando na quarta-feira, o vídeo será postado na quinta, então amanhã, sexta-feira, a gente vai ter esse sorteio aí da repescagem
também a definição do caminho que cada clube vai fazer até a final. Os 8 clubes pré-classificados já vão estar distribuídos dentro do chaveamento, né? Primeiro e segundo colocado vão estar em lados diferentes para que eles só possam se enfrentar numa eventual final. E falando nisso, mais uma crítica. A UEFA tinha definido, antes da Champions desse ano começar, que os times de melhor campanha teriam a vantagem de fazer sempre o segundo jogo fora de casa ao longo do mata-mata. Eles desistiram dessa ideia e a partir das quartas de final vai ter sorteio de mandos de campo. Bom, quem me conhece aqui de mais tempo sabe qual é a minha visão sobre vantagem de jogar segundo jogo em casa. A minha visão é diferente da maioria das pessoas. Eu acho que jogar o primeiro jogo em casa é mais vantajoso, mas se o mundo enxerga que decidir em casa é melhor, por que vai continuar tendo sorteio? De nada valeu então esses times terem feito melhor campanha na primeira fase. Fora que ser primeiro ou ser segundo, pouco importa, né? Porque eles se evitam antes de uma eventual final, mas não possuem nenhuma vantagem ali um sobre o outro e nem contra os outros clubes. Então vejam vocês, o time que se classificou em primeiro na fase de liga pode pegar nas quartas de final o time que se classificou em 24º e ainda decidir na casa dele. Que legal, né? Que merda, na verdade. Então, galera, na segunda-feira, inclusive eu vou trazer aqui um amigo que estudou comigo, né, que se formou comigo em jornalismo, o Paulo Rogério, um abraço para ele. Ele que acompanha muito e com certeza acompanhou vários jogos que eu não consegui acompanhar, para a gente ter uma visão um pouco mais ampla da Champions, e a gente vai repercutir esse sorteio, vai projetar o que vai ser o mata-mata, quem se deu bem, quem se deu mal, a gente vai palpitar e vai tentar prever aí quem avança da repescagem para as oitavas, e talvez, né, se a brincadeira estiver boa, a gente continue aí esse prognóstico aí até o final. A gente palpita aí e vê quem é o favorito diante desse caminho que a gente já vai ter desenhado, quem vai ser o favorito para conquistar a orelhuda dessa temporada. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!